Olá, meus amigos. É com enorme satisfação que novamente retomo o meu trabalho e hoje eu quero falar de uma pessoa que é muito importante na minha vida. Uma pessoa que, do, da época da qual eu a conheci, da maneira da qual a conheci, foi e continua sendo algo para mim, até nos dias atuais, extraordinário. Quando eu tive a primeira oportunidade de ter conhecimento, de saber de fato que nós, eu e você, não estávamos mais sozinhos nesse universo. Quando eu me deparei com o inexplicável, com o que eu sempre digo que vai além da compreensão humana, eu, de certa forma, fico sem saber como falar dessa pessoa maravilhosa, extraordinária, que me ensinou o valor da vida, que me ensinou o valor do próximo, que me ensinou a ver a vida e tudo que está à minha volta de uma maneira diferente. Uma pessoa que, desde o meu nascimento, já vinha me assistindo, acompanhando os meus caminhos, me guiando, de certa forma, e quando eu tive a oportunidade de vê-la em carne e osso, quando eu tive a oportunidade de conhecê-la, eu não tive reação. E quando eu retornei para o planeta Terra, quando eu retornei para os afazeres do cotidiano, quando eu olhei para o céu, após ter ido fora do corpo planetário e voltado, a vontade que eu tinha dentro do meu coração era de construir uma escada gigantesca que pudesse me levar até as estrelas, que pudesse me levar, porque naquela época eu achei que seria somente por aquela única vez que eu a teria visto, que eu poderia vê-la. Aqui estou falando de Agnachete, que é o amor verdadeiro da minha vida. Eu conheci, ao longo da minha vida, muitas pessoas. Muitas pessoas passaram por mim na infância, na adolescência, antes de 2007 e após 2007.
Também muitas pessoas humanas passaram por mim. Muitas. De algumas eu recordo porque somaram na minha vida. Outras eu não faço questão de sequer me lembrar porque não me acrescentaram em nada. Para mim, pro Carlos aqui, é um pouco até difícil poder falar dessa pessoa extraordinária, maravilhosa, companheira, fiel, verdadeira e que sempre esteve do meu lado, sem mesmo eu acreditar na possibilidade de vidas em outros planetas. Quando eu nasci, a minha infância não foi fácil. Eu tive que estudar, eu tive que me virar na vida, como qualquer pessoa normal no seu cotidiano faz. Eu nunca parei para pensar na possibilidade da existência de vida em outros planetas. Eu fui crescendo, saí de casa para viver a minha vida da melhor maneira possível. Como eu falei, como qualquer ser humano, eu tive também altos e baixos. E na época, eu sentia um grande vazio dentro de mim, que de fato era um vazio inexplicável. E eu praticamente já estava realizado em alguns aspectos da minha vida, como aspectos profissionais, aspecto financeiro. Nunca fui de sair para festas, nem curti aquilo que a juventude denomina como baladas. Sempre gostei de ficar em casa, assistindo TV, um filme, mas sempre dentro de mim, sempre existia um vazio. Eu conheci uma pessoa na época, e essa pessoa, que é chamada por Josué, que foi, continua sendo e sempre será uma pessoa que somou na minha vida. E quando eu conheci essa pessoa, que eu carrego para a vida inteira também, na época ele me convidou para participar de um culto religioso. Eu aceitei o convite, fui como qualquer outra pessoa aceitaria, uma vez que não tivesse desperta, como era o meu caso.
Daí eu fui para a igreja, comprei uma Bíblia, li ela por diversas vezes, procurei buscar orientações no que estava escrito ali. Na época, sempre com muito respeito. Quando eu li a Bíblia pela segunda vez, eu comecei a criticar algumas observações que eu havia feito. Mas na época eu passei por cima disso, porque eu não entendia. Para mim, tudo era normal. Passou-se os anos, o estresse da minha profissão era intenso, eu não me alimentei direito, eu queria realizar tudo na maior perfeição, até que o estresse, a ruindade que havia no meu coração, conforme eu já mencionei no vídeo onde eu falo de Arne Toliel, eu entrei em contato com esse meu grande amigo Josué e também com o Jairo, e eu questionava a eles o porquê que ainda eu continuava com um vazio dentro de mim. Eles me sugeriram a me converter, eu me converti, me batizei, passei por diversas congregações e nunca eu me sentia completo. Nunca. Foi aí que eu esqueci outras coisas na minha vida. Eu esqueci e perdi inconscientemente a vontade de viver. Porque a minha vida era trabalho, casa, casa, igreja, igreja, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Eu orava, ia nos montes, fazia jejum, lia a Bíblia todos os dias, procurando a direção certa, o caminho certo. Falava do que estava na Bíblia para as outras pessoas. Em muitos aspectos, eu não vivia o que estava escrito ali por consequência da maldade que havia acumulado no meu coração. Passou-se o tempo, eu parei de ir na igreja e aquele vazio que eu tinha antes, ele só aumentou. Somente aumentou. Quando Josué me procurou, junto com o Jairo, eles disseram que se eu me afastasse do caminho, uma vez que eu estava já sabendo da verdade do Evangelho, aquilo que era ruim na minha vida ficaria pior.
E ali eu li a Bíblia pela terceira vez, pela quarta vez, até que eu deixei ela de lado. Passou-se algum tempo e eu descobri que eu estava doente. Fui diagnosticado. Os médicos não me deram nenhuma alternativa. Aquele vazio, ele só aumentava. Eu comecei a questionar todas as coisas das quais havia aprendido no Evangelho. Orei, jejuei, fiz o possível para todos os dias da minha vida que eu me levantasse ser uma pessoa melhor. E nada mudava para mim. E uma certa vez, eu, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, na Avenida Guarapari, quase esquina com a Avenida Portugal, eu me sentei em uma pequena praça que hoje está toda revitalizada e comecei a observar as pessoas passando. Eu me lembro que uma outra pessoa muito importante na minha vida me ligou e ela perguntava onde eu estava. Eu falei onde eu estava e quando eu desliguei o telefone, eu vi uma senhora que aparentava ter aproximadamente entre 60 e 70 anos de idade. Essa senhora, que estava vestida como sendo uma andarilha, ela se aproximou de mim educadamente e perguntou se eu teria um trocado para ela. Quando eu lembro assim das coisas do passado, isso mexe muito com a gente, principalmente comigo, nesse sentido. Que era o momento que eu estava literalmente na miséria interior do meu ser. E essa senhora, ela me pediu dinheiro, alegando que precisaria comprar comida. E se eu não quisesse dar o dinheiro, eu poderia ir com ela no supermercado porque ela estava somente precisando, eu me lembro como se fosse agora, de um vidro de óleo, um pacote de arroz, um pacote de feijão. E se eu não me importasse, tomate e cebola. Eu achei, naquele momento, que aquela senhora, de fato, estava falando a verdade e precisava daquilo que ela estava me pedindo. Eu me lembro que eu caminhei com ela pela calçada. Ela perguntou onde eu morava. Eu
Eu falei que morava no bairro mesmo, que inclusive eu tinha um apartamento, que quem é de Belo Horizonte deve saber aproximadamente onde fica. Fica ali no bairro Santa Amélia mesmo, atrás do supermercado, do hipermercado Super Nosso, que foi o primeiro apartamento que eu tive. Depois eu vendi e segui morando no bairro onde eu moro, em Nova Lima, no bairro Belvedere. E naquela época, quando eu li, e isso me recobra bem a memória, quando aquela senhora me perguntou onde eu morava e eu havia dito para ela me agradecia o tempo todo, até que paramos perto de um orelhão. Ela segurou as minhas mãos, eu olhei para a unha dela estava muito grande, muito suja. Ela estava com um lenço amarrado na cabeça. E ela falou comigo assim: meu filho, eu vejo a tristeza nos teus olhos. Eu não sei no que você acredita, mas a vida, ela não é fácil para quem tem a mente fechada. Ela é difícil. E quando aquela senhora falou isso comigo, e isso foi no ano de 2006, eu não, eu não consegui entender o que ela queria dizer com aquilo naquele momento. Eu me lembro que ela repetiu dizendo que a vida não é fácil para quem tem a mente fechada. Quando nós chegamos a um supermercado conhecido como Supermercado Canarinho, eu entrei com ela dentro desse supermercado. Ao invés de ceder a ela aquilo que no momento era sua necessidade, que era o pacote de arroz, o vidro de óleo, o feijão e alguns tomates e algumas cebolas, uma coisa falou dentro de mim assim: faz uma compra para ela, dê a ela mais do que ela está pedindo e necessitando. Eu me lembro que ela ficou parada olhando para mim. Eu puxei o carrinho de compra e ela falou assim: não, meu filho, não precisa disso não, porque um pacote de arroz e um de feijão e uma latinha de óleo não carece um carrinho de compra. E eu falei com ela assim: mas eu vou fazer uma compra para a senhora. Ela olhou para os meus olhos e ela falou assim comigo: a sua mente, ela está despertando. E sorriu. Ali eu via a alegria nos olhos dela e eu me perguntei como uma pessoa tão ruim de coração pode estar fazendo isso. E quando eu pensei, ela olhou para mim como se tivesse entendido o meu pensamento
E quando ela olhou para mim, ela não falou nada. E eu perguntei para ela o nome dela. E ela me disse assim: um dia você saberá o meu nome. Agora eu não vou dizer para você o meu nome, porque você é um estranho. Eu, eu, poxa, eu pensei naquele momento, caramba, porque essa senhora me para, me pede ajuda, me dá um conselho que eu não entendo muito bem, e eu pergunto o nome dela e ela diz que eu sou um estranho. Eu comecei a rir naquele momento, mas não aquela risada extrovertida, mas uma risada com sinônimo de resmungo, de chateação. Enchemos o carrinho. Quando eu coloquei tudo que ela queria, tudo que ela pediu, compramos ali aquilo que é grosso para dentro de casa, verdura, também a carne. E, resumindo, tudo que ela queria. Foi quando fomos para o caixa, passamos toda a compra. Naquela época a conta tinha ficado em R$ 108,79. Eu me lembro que ela não queria colocar toda aquela compra em uma sacola. Eu me lembro, gente, como se fosse agora, incrível isso, porque ela pediu caixas, ela mesma embalou tudo, aquela senhora, e quando ela embalou tudo, a moça do caixa falou assim: olha, se o senhor quiser pagar um acréscimo de R$ 15, a gente manda entregar na residência. Quando eu ia pagar os R$ 15, fora os R$ 108,79, essa senhora ela disse assim: não, não, não. Como eu vi que a mente desse jovem está se abrindo, eu vou pedir a gentileza para que ele possa levar essa compra para mim. E eu confesso para você que está aí me ouvindo, talvez rachando o bico. Eu pensei comigo: poxa, mas que senhora folgada essa, viu? Porque dentro de mim ainda havia muito, muito questionamento, muito conflito, porque eu não conseguia me encontrar. Eu solicitei um táxi, porque não sei se ainda existe aquele ponto ali, na Guarapari. Parece que é o Chico do Espeto, ou Manuel do Espeto, não sei. Que tem muito tempo que eu não vou para aquele lado. Ali tinha um ponto de táxi. O ouvinte que mora em Belo Horizonte, naquela região, pode confirmar isso. Ali eu chamei o taxista. Ele parou o táxi na porta do supermercado Canarim. E ele colocou
as caixas no porta-mala e algumas foram ali no banco da frente. As verduras e a carne foi no banco da frente ali. E quando eu abri a porta para essa senhora entrar, ela apenas me deu por escrito o endereço onde eu deveria entregar a compra. Ela disse que tinha que voltar para a rua e continuar catando papelão. E se sorte tivesse, segundo o que ela tinha me dito, ela ia encontrar algumas latinhas de alumínio ou alguma fiação perdida, para que mais tarde ela pudesse queimar, sendo que se a fiação fosse de cobre. Eu me lembro que eu fui no endereço que ela me deu, e o endereço ele fica no bairro conhecido como Jardim Leblon, em uma rua chamada Inglaterra. Fui no número, bati no portão, veio uma moça com uma criança no colo, e ela estava também grávida, com outro filho. E ela me perguntou se eu estava procurando alguém. Eu descrevi para ela a senhora que eu tinha encontrado e que aquela senhora me pediu ajuda. Eu havia feito ali aquela compra e aquela senhora me pediu para que eu entregasse aqui, nesse endereço. Eu me lembro que a moça, ela disse assim, poxa, mas nenhuma senhora que da qual o senhor está me falando aí mora aqui. Aqui mora eu, meu marido e meu filho. E eu falei, mas essa senhora, ela anda na rua, ela até me disse, o taxista aqui é minha testemunha, que ela ia dar continuidade em catar os papelões, latinha. Ela só pediu que eu viesse aqui para entregar essa compra, porque ela não poderia vir comigo. Eu lembro que aquela moça, ela disse assim, olha, se a minha avó, por parte de pai, não tivesse falecido, eu poderia até dizer que era ela. Mas a característica dessa senhora que você está me passando vai além do que minha avó era. Eu olhei para o papel, conversei com o taxista e eu falei, olha, talvez então você conheça alguém que goste muito de você, talvez você esteja passando por uma necessidade e essa pessoa, ao ver a sua necessidade, pediu que eu ajudasse. Talvez não ela, mas você. Você aceita? E essa moça, chamada Carmen, ela aceitou. Eu me lembro que, devido à demora dela estar ali conversando comigo, com o taxista no portão, o marido dela veio, perguntou o que estava acontecendo. Ela, eu e o taxista explicamos para o marido. O marido dela ficou também assim surpreso. Eu deixei a compra ali e voltei com o taxista para casa. Naquele dia eu fiquei pensando, não conseguia entender nada. E isso era
em meados de novembro de 2006. Quando foi em 2007, eu resolvi voltar nos lugares onde eu sempre gostei de ir para estar próximo à natureza, porque eu acreditava dentro de mim que aquele ano, o ano de 2007, seria o ano do qual eu morreria. Eu fui para o acampamento que eu gostava de realizar de forma pessoal e ali, no desenrolar do acampamento, que eu estava promovendo a mim mesmo como uma despedida daquele lugar que eu já mencionei diversas vezes, eu ali fui surpreendido por algo de uma beleza monstruosa que do qual eu jamais poderia imaginar ou conceber que pudesse existir. Quando eu olhei e vi aquela esfera metálica toda inox, quando eu vi sair de dentro da esfera um casal de gigantes, onde a tipologia masculina chega aos 3,5 metros e a tipologia feminina chega a 3 metros. E aqueles dois seres brancos como a neve, cabelos brancos, brancos, que chegava até incomodar os meus olhos. E dali, todos vocês já sabem, que têm acompanhado desde o meu primeiro vídeo até este, o que aconteceu. Então não vejo assim a necessidade de repetir. Quando, no terceiro dia que eu fui levado para fora do planeta Terra e conheci o belo corpo planetário que no qual é chamado por eles de Galamiak, quando desci naquela plataforma de cristal, quando vi toda aquela maravilhosa cidade, toda esculpida de pedras preciosas, em meio a grandiosos palácios de cristal, ouro, safira e outras pedras preciosas que, infelizmente, não existe aqui no nosso planeta. Quando eu vi outras tipologias, outras formas naquele corpo planetário, quando eu olhava para o céu e via os outros planetas trazendo um contraste extraordinário, eu até digo que a impressão que dá
é que se você erguer as suas mãos nesses corpos planetários colossais, é incrível. Quando eu me deparei com aquele paraíso, quando eu me deparei com aquelas pessoas gigantes, formidáveis, com aquelas mulheres de beleza sem igual, com aqueles homens de postura e de uma beleza também sem igual, quando eu me deparei com toda a grandiosidade de Galamiak, eu não sabia o que fazer, o que falar, mas até então eu sabia que eu estava em um planeta, eu sabia que era alienígena. Porque lá no começo, quando eles se apresentaram a mim, onde eu estava acampando, eles me disseram que se tratava daqueles que vieram da constelação de Sírius. E naquele dia, quando eu olhei para aquela mulher que era e é tão formosa quanto as demais, porém com uma expressão mais forte, com um amadurecimento mais forte, ela veio olhando para mim, ela brilha como o sol. Todos lá brilham como o sol. De acordo que você vai acostumando e vai havendo a recodificação do seu DNA e começa a despertar o seu terceiro olho, é que você então a admirá-los cada vez mais. E quando essa mulher de 3 metros, de uma beleza, vi em toda a minha vida, falando como homem, nunca vi nenhuma beleza feminina na face da terra, na face de Eleape, que se comparasse à beleza daquela linda mulher e de todas as outras que estavam ali. Tanto das crianças, quanto das adolescentes, quanto das que tinham mais bagagem. E ali, ela olhando para mim, ela sorriu, e naquele momento, ela disse assim: quer saber o meu nome? E o som da sua voz foi como um balde de água gelada em mim. Naquele momento,
também não entendia o porquê que ela me indagou, me perguntando: quer saber o meu nome? Sem que eu tivesse reação, com todo o esplendor daquele lugar, com toda a majestade, com tudo que estava ali na minha volta, sem saber responder, nem que sim, nem que não, ela me disse: eu me chamo Agnachete. Sou princesa, herdeira da linhagem dos reis que se assentam nos 25 tronos, junto com as respectivas rainhas. O meu corpo naquele momento, ele parecia uma gelatina. Olha, como é bom recordar algumas coisas que jamais alguém tirará de você. Eu me lembro que ela olhando para mim, a primeira coisa que se fixou na minha mente foi aquele lindo sorriso doce que ela tem. E aquele olhar sem igual. Um olhar vivo, um olhar de autoridade, que ao mesmo tempo se torna manso, mas com uma postura rígida, que faz emanar de todos ali a mais sublime elegância. Depois que ela me orientou a atravessar uma piscina de águas cristalinas, quando eu saí do outro lado, após o ato da travessia, parecia que fluía dentro do meu ser as memórias antigas do passado, as culpas antigas do passado. Quando eu comecei a subir degrau por degrau, saindo dessa piscina, eu me lembro que eu me sentia tão leve como nos dias atuais, como estou aqui agora leve. E ali, a Agnachete novamente estava me aguardando. Eles me deram uma roupa bege que assemelha um roupão. Dali eu conheci um pouco de Galamiak, conforme eu já mencionei diversas vezes. E durante todo o tempo, após ter sido abençoado por todos os reis, assentados nos seus majestosos tronos, depois que fui aprovado e abençoado por eles, eu sentia dentro de mim uma necessidade inimaginável de sempre estar perto de Agnachete.
Ali, após aquele dia, me foi apresentado o seu esposo, as suas filhas, os seus filhos, que segue a linhagem do segundo rei, dentre os 25. Partido dessa linhagem do segundo rei, a linhagem de expansão de toda a criação daquilo que eu já mencionei, acerca de tudo que existe em Sírios. Ali começou a minha jornada com a Gnachete. E dentre elas, conforme eu já mencionei para todos vocês, quando é enviada a esfera que vem me buscar e me leva até a nave, quase sempre ela está dentro da nave. Em outras ocasiões, eu sou levado até o planeta e encontro ela lá. Em outras ocasiões, ela não está dentro da nave e de imediato surge uma luz, espaço, e ela vem caminhando no espaço e transpassa com o seu corpo a parte sólida da nave. É incrível. E eu nunca tinha parado para pensar naquela época o porquê que naquele dia, que foi o primeiro dia, ela me perguntou: quer saber o meu nome? Com o passar do tempo, que ela viu que eu estava aprendendo acerca de todas as coisas que dos quais ela me ensinou, tanto em seu planeta como aqui. Uma certa vez, eu estava com ela em um corpo planetário em desenvolvimento chamado NL-A32Y. Ele é catalogado com esse nome. E esse planeta, ele já tinha passado por todo o processo para receber a vegetação, e ali já tinha sido depositado a vegetação daquele planeta. E ela me levou ali para conhecer aquele corpo planetário adotado por Sírios, adotado pelos líderes de Galamiak. E ali, naquele corpo planetário, eu podia respirar livremente. A atmosfera daquele planeta é muito mais leve do que a atmosfera aqui da Terra. E naquele dia que eu fiquei com ela ali, um dia inteiro e uma noite inteira, sem pregar os olhos, nós estávamos em cima de uma montanha. Eu conseguia ver toda a vegetação como um lindo carpete verde contornando todo o relevo das montanhas e se aprofundando em as regiões que eram profundas no planeta. E a lua daquele planeta
ela é tão próxima do corpo planetário que à noite, quando o Sol refletia na Lua, ela ficava tão acesa como se fosse um refletor. É a coisa mais linda que você aí que me ouve possa imaginar. E naquele dia que se iniciou com a Dinachete nesse planeta, que já estava preparado para receber a vida animal e receber vidas que vinham de outra constelação que fica a 17,8 trilhões de anos daquele planeta, que pertence ao sistema solar de Eriapnele. Aquele planeta, após receber a vida animal, ia receber pessoas que vinham de outra constelação, a trilhões de distância daquele corpo planetário que tinha sido preparado com total amor sobre a administração da própria Agnachete. E naquele momento, ela olhou para mim e o olho dela brilhava tanto, mas brilhava tanto. Eu, permanecendo em pé, ela se sentou. Eu abracei ela pelo pescoço. Ela me contava todos os segredos, todas as histórias de tudo que tinha acontecido em toda a extensão da criação de tudo. E quando a palavra dela penetrava o meu coração, a minha centelha de vida, criava-se um filme na minha mente e eu era levado de forma instantânea, navegando sobre as suas palavras, para você entender. E ali, ela me disse assim: amor da minha vida, filho, que do qual irei conceber em breve, e eu acho tão lindo a maneira da conjugação verbal, do dialeto desta civilização. É algo assim tão lindo, tão gostoso de se ouvir, que o que me dá mais alegria é saber que você que me ouve irá conhecer tudo isso. Isso. É isso que me alegra. E quando ela me disse assim: uma vez eu estive com você entre todas as outras vezes que estive, mas você era fechado demais para compreender aquilo que você está vendo agora. Quando ela disse isso, eu ainda não conseguia entender onde é que ela ia chegar. Ela me disse assim:
quando a sua mãe se deitou na prática de acasalamento dada ao instinto da sua espécie e germinou a semente do teu pai na centelha da tua mãe, e a partícula virgem da centelha da criação despertou para encontrar o corpo de carne, o primeiro Criador veio a mim, a primeira Criadora veio a mim e entregou nas minhas mãos a sua centelha de vida. A tua mãe, quando estava dormindo, e já era no teu horário, às 4h28, eu coloquei sobre a centelha de criação da tua mãe a sua centelha de vida. E daquela época para cá, eu me tornei totalmente responsável por você. Só que a sua espécie, como outras que surgem a todo instante no ápice da criação, tem o direito da escolha, que da qual você em seu mundo conhece como livre-arbítrio. E você escolheu seguir por vários caminhos. Só que em todos eles, eu sempre estive com você como estou agora. E quando eu vi a sua carne apodrecer dentro de você, eu sabia que era chegada a hora de você conhecer quem esteve ao seu lado o tempo todo, mesmo nos momentos que você se sentia totalmente vazio. Quando ela me disse isso, eu desabei, porque até então ela não tinha me falado absolutamente nada, não acerca disso. E quando ela me disse que ela, através da sua força, entre os paralelos das dimensões, vista e não vista, ela projetou aquela senhora que do qual me parecia, conforme eu falei para você que me ouve, tão real, tão sólida. Ela disse que tinha feito aquilo para poder abrir, naquele momento, o entendimento da não desistência.
E naquele dia, naquele planeta, sentado com ela em cima de uma montanha, totalmente paralisado por toda aquela beleza, tanto do corpo planetário, como da sua vegetação, como da própria Gnachete. Ela fechou os olhos, ela disse assim: surja. E a uma distância dela, de aproximadamente assim 1 metro, surgiu aquela senhora que da qual havia me abordado naquela praça para que eu fizesse uma compra e ajudasse aquela família. Eu estava em pé, eu me aproximei e aquela senhora não se movia, ela não falava. Eu dei a volta e eu perguntei: como se faz isso? Ela disse que todos no universo são dotados da capacidade de criar tudo que queiram criar. E uma coisa assim extraordinária foi quando, por um momento, ela permitiu àquela senhora que ela criou na sua mente, projetada a um espaço físico real e verdadeiro, que se comunicasse comigo, para mim entender a naturalidade de toda aquela situação que eu tinha passado. Eu me lembro que ela assoprou e foi como que aquela imagem fosse feita de areia, começou a se dissipar, como um vento forte. E foi levando aquilo que parecia ser grãos de areia. E sumiu. Desapareceu. E eu me lembro que ela estendeu suas mãos para mim, segurou as minhas mãos, me trouxe até a ela e começou a me contar tudo, tudo e todas as situações da minha vida. Ela dizia assim: você se lembra de quando você fez isso? De quando você fez aquilo? E certas situações que ela trazia à tona naquele momento, tanto eu como ela caíamos na gargalhada. Em outras situações, eu ficava triste. E ali, após ela ter feito um resumo da minha vida, ela me convidou para descer por um caminho. Eu desci com ela por esse caminho e a gente continuou conversando, conversando, conversando. E ela sempre falando do amor que ela sente por mim. Na verdade, ela nem precisa dizer, nem precisava dizer. Só de olhar a expressão dos olhos dela, o sorriso dela, a maneira com que ela me trata, o companheirismo dos dias atuais, já expressa
literalmente, o amor verdadeiro. Falar de Agnachete seria necessário falar sem parar um ano inteiro. Depois que eu a conheci, porque ela já me conhecia, conforme eu já disse, e de todas as viagens que fizemos juntos e ainda fazemos, e de todas as vezes que ela vem aqui me visitar. Gente, todos os dias, quando eu estou dormindo, a voz dela vem em audível voz me desejar um bom dia. E quando ela me deseja um bom dia, eu acordo sorrindo. E ela me trata com a linguagem do costume, do cotidiano, da vida humana. Ela sorri quando tem que sorrir para mim. Ela me chama a atenção quando tem que chamar a minha atenção. Ela se mantém calada, como fez diversas vezes. E ela fala quando eu preciso ouvir. Desde quando a conheci e estive com ela, nunca se passou um dia sem que ela me desse o bom dia, uma boa noite. Não se passou um dia sem que, em alguns momentos que eu me sentia triste, ela não viesse dos paralelos entre as dimensões de mundos e se achegasse a mim, nem que fosse por um momento. E toda vez que ela se aproxima de mim, toda vez que ela se achega a mim com a sua voz, com a sua presença, com a sua capacidade entre as dimensões, tudo que está à minha volta, copo, travesseiro, coberta, chinelo, carpete pequeno, caneta, mofadas, tudo perde a condição de gravidade. Tudo começa a flutuar. Algumas pessoas já presenciaram isso e ficaram admiradas. Sempre, sempre, sempre é as mesmas manifestações. Sempre. E nessas idas e vindas, onde muitas pessoas que passaram por minha vida anterior ao ano de 2007 e também após 2007, apesar de sempre ter sido uma pessoa muito reservada, mesmo tendo amigos que considero como irmãos, como é o caso do Alisson, do Wilson, do Josué, do Jairo, do Pedro e de outros tantos que eu conheci, como o Júlio Andrade, como a Vanessa, como a Gisele, como a Adriana
e as outras Adrianas também, o Márcio, tantas pessoas que eu conheci, que eu considero essas pessoas, que são pessoas que vão estar comigo por toda a eternidade, independente da situação. E de outras que passaram na época da escola, na época no exército, no cotidiano da vida, entre pessoas que vêm e vão. Nunca a Guinachete, o amor verdadeiro, a verdadeira essência da palavra amor, nunca ela me abandonou sequer um minuto. Hoje mesmo, antes de fazer essa gravação, eu estive conversando com ela, ficamos conversando por horas. E os objetos flutuando na minha frente. Eu levantava, ia tomar café, voltava. E o engraçado é que quando eu colocava o café no copo, ele começava a flutuar, mas ela fazia algo que o café ficava preso no copo. Eu tomava o café, sorria, e o tempo todo ela conversando comigo, em audível voz, não é na minha mente. É em audível voz, da maneira que você, ao ouvir esse áudio, está entendendo. Eu falei para ela que eu contaria um pouco, entre 1000, eu contaria um. Entre 1000%, eu contaria 1% de todas as coisas que eu vivi com você. E ela sorriu e falou assim: para ficar melhor, conta quando eu cheguei a você criando a forma daquela senhora da qual você ajudou. Que na verdade nesse plano nunca existiu, mas foi criada por mim para orientar a você que para uma mente desperta não há sofrimento. Então de tudo que eu passei com a Guinachete, viajando esse espaço maravilhoso, sendo levada a Arquitúrios, sendo levado a Alaner, sendo levado a Niro, sendo levado a Grempec, sendo levado a Ariadne, sendo levado em Lira, sendo levado em Sargita, sendo levado nas confederações, conhecendo uma diversidade extraordinária dos que habitam as estrelas, que são reais, verdadeiros, amorosos, verdadeiros companheiros e amigos também. E é difícil não emocionar quando se fala de Agnachete, como também diz Amaniel, Arnetoliel, Atiliu, Acá, Mireconoabe, Enki, Inanna,
Enlil e todos os outros. Mas hoje eu estou me focando em Agnachete. Olha, talvez para você que está me ouvindo em palavras, eu não vou poder me expressar. Mas eu tenho que me controlar aqui para não chorar. Quando todos os dias pela manhã a Agnachete me acorda, e quando ela percebe que eu já estou dormindo, que naquele momento eu vou me desligar de tudo, ela dobra o espaço e tempo com a sua voz, e a sua voz atravessa dimensões e chega a mim, e ela sempre fala: amor da minha vida e filho da minha criação. Boa noite. Amor da minha vida e vida da minha criação. Bom dia. E quando eu estou na cozinha, quando eu falo Agnachete, está me ouvindo? Pode falar comigo? Ela age de uma forma tão natural que ela sempre diz assim quando ela está ocupada: amor da minha vida, semente da minha vida, aguarde um pouco, que logo logo te darei toda a atenção. E eu espero, nem sempre é na hora, às vezes demora um pouco. Ela vem com a sua voz e fala comigo. Eu pergunto para ela muitas coisas do cotidiano da nossa vida, principalmente da minha. Pergunto a ela tudo sobre o grupo. Pergunto a ela tudo sobre as pessoas do grupo. Muitas pessoas se emocionam quando pronuncia o nome dela. Ela me disse que muitas e muitas e muitas pessoas pedem ajuda para ela. Muitas e muitas pessoas estão passando a ver a ela não como deusa, mas como irmã. E ela falou que isso acende o coração dela de tal forma que testifica dentro dela que, de fato, as pessoas estão tendo uma consciência plena e pura. Isso tudo é muito interessante. Algumas pessoas que já observam o meu trabalho há algum tempo percebeu que toda vez que acontece alguma coisa, eu deixo escrito no grupo: olha pessoal, a Agnachete hoje falou que tal civilização está em visita ao nosso sistema solar. Olha pessoal, a Agnachete falou que isso, aquilo. E tudo aquilo que eu deixo escrito ali, ao que ela disse, vocês que acompanham ali no grupo sabem que as palavras são verdadeiras porque elas se cumprem. Teve um dia que eu não me recordo qual mês que é, não sei se foi o mês de fevereiro ou o mês de janeiro agora, desse ano de 2017. Eu disse que naquela semana
muitas pessoas respostas que estavam buscando. Foi até que esse mês de fevereiro, no vídeo de amigo para amigos, eu falei acerca do pensamento fixo. É onde você traça um objetivo e de forma contínua e perpétua você se lembra de tudo aquilo do qual você está traçando como meta na sua vida. Só que no mês de janeiro eu tinha dito às pessoas que muitas teriam respostas. E muitas pessoas, elas me reportaram falando das maravilhas que aconteceram naquela semana, pessoas que tiveram respostas que estavam demorando, outras que sentiram sensação de alívio, outras que chegaram a mim reportando que estavam em depressão, que estavam tristes e que começaram a sentir alegria. Recentemente, uma grande amiga minha, chamada Flávia, me reportou um problema de uma pessoa da sua família, pediu que eu ajudasse da melhor maneira possível, respeitando o livre-arbítrio sempre da outra pessoa, sem interferir em nada, sem impor a nada. Eu pedi a Agnachete, como peço todos os dias, que oriente a consciência de cada um, que desvie o caminho de cada um conforme a necessidade de cada um. E a Agnachete, ela tem entrado em contato com a civilização respectiva de cada pessoa. E a civilização respectiva passou, como já tinha feito, mas com mais a estar próximo às pessoas. E essa pessoa, que é a minha amiga, a Flávia, ela me deixou uma mensagem, me parece que foi ontem ou antes de ontem. É porque eu leio a mensagem e apago. Ela me disse que estava muito feliz, que a pessoa da qual ela pediu que eu ajudasse de uma forma assim direta, através das meditações que eu falo a vocês, que eu faço todos os dias para todos, tanto aqueles que estão no grupo que gostam de mim, como aqueles que estão ali e que são fakes, estão ali querendo saber o que eu estou falando, se eu estou falando de grupos, se eu estou incitando pessoas contra outros grupos. Então, acerca de tudo isso aí eu sou ciente, mas mesmo assim as pessoas podem permanecer ali, desde que respeitam umas às outras, conforme eu já mencionei até nos vídeos, né? E ela chegou para mim com uma felicidade tão grande, como também uma outra amiga minha, a Sueli, né? E também uma outra amiga minha, que também pediu ajuda, porque não conseguia nem sequer levantar da cama. Eu, de mim mesmo, não tenho capacidade nenhuma de fazer nada, mas com as ferramentas que o primeiro Criador me deu, que a primeira Criadora me deu, que é a mesma capacidade que você tem da determinação. O que eu faço é pronunciar o nome da pessoa, abençoando a pessoa. Exemplo. No caso, vou escolher uma pessoa que é aleatória. No caso do Júlio, entre todos os outros. Eu viro e falo assim, com a autoridade das minhas palavras, com a frequência da minha centelha de vida, eu, como irmão de sangue, como irmão das estrelas, abençoo o Júlio Andrade naquilo do qual ele necessita.
E quando eu faço isso, automaticamente, tudo que está à volta começa a criar manifestações. Por quê? Porque a própria Agnachete me ensinou o segredo dessas manifestações, como Zamaniel, com a simbologia que ele me presenteou, que são 7.023 símbolos diferentes. Tem pessoas que às vezes ficam até tristes. Poxa, o, o Carlos, o Henrique, ele não fala comigo. Engano seu. Às vezes eu não estou te respondendo, nem te dando a atenção que você merece, porque você merece. Você acredita que eu devo te dar, é porque eu estou enxergando o problema que você está passando, e para que não crie um conflito das suas lamentações e isso não cause transtorno na sua mente, eu começo a te abençoar. Eu peço que você se torne uma pessoa melhor. Eu peço que a sua centelha de vida se desperte verdadeiramente. Eu peço que você não se torne independente de ninguém, mas dependente de si mesmo. Aí passa dias, eu com a Agnachete, seja na fazenda, seja no apartamento, ela vem e fala: tal dia, tal hora, tal pessoa vai entrar em contato com você te agradecendo, e acontece. Eu já me acostumei com tudo isso. Acontece. Então, quando a pessoa me pede ajuda, e eu falo para a pessoa: eu vou entrar em meditação por você e para você, para abrir os eixos dimensionais em uma conexão sublime, onde tudo aquilo que me foi dado por Agnachete e pelos demais possa criar o contraste que favoreça a sua situação. A Agnachete, ela não vai resolver o problema de ninguém. De ninguém. Por quê? Porque ela não pode interferir no livre-arbítrio. Mas ela pode auxiliar no livre-arbítrio da pessoa. Ela não vai resolver os seus problemas, mas ela vai proporcionar ao seu interior conselhos pessoais através da intuição que vai despertar em você para que você siga uma diretriz melhor. Por quê? Porque a sua civilização é ela que é responsável por você. Mas isso não significa que você não possa conversar com a Agnachete. Você pode. Você pode dar bom dia para ela. Você pode dar boa tarde. Você pode dar boa noite. Você pode dizer que gosta muito dela. Depende do fluxo de boa vontade do teu coração. Só não trate ela como deusa. E não veja ela sendo superior a você, porque ela não gosta. Cada vez que ela enxerga que você a considera como sendo simples, como você, é aí que ela se achega mais a você. Por quê? Porque ela tem o amor verdadeiro. Ela e os demais têm o amor verdadeiro. As pessoas me perguntam assim: Henrique, quando eu vejo essa foto que você usa no avatar, dessa personagem que você mesmo disse que é atriz de uma série chamada Defense,
eu fico admirado com a postura dessa atriz. Eu disse a vocês uma vez que essa foto que eu uso como chamada de vídeo áudio, esse avatar dessa atriz que está aparecendo para você, com a pele branca, cabelo branco, roupa branca, eu digo para você que ela é somente 30% do que a Gnachete é. Quando eu pesquisei no Google para conseguir uma imagem mais próxima do que seria e do que é a Gnachete, apareceu de cara essa atriz. Então existe pouca semelhança. Essa atriz, ela somente representa a brancura da pele de Gnachete e a brancura do cabelo de Gnachete e de todos que habitam em Sírios, seja A, B, C, D e Sírios E. Então, quando vocês verem como é realmente a Gnachete, nos vídeos que eu tenho, que eu vou exibir conforme prometi, eu não me esqueci, podem ficar tranquilos. E nas 3 fotografias que tenho, que ela permitiu que eu tirasse, que também vai ser exibido no site, e vocês vão ver como é ela realmente no desenho da projeção do próprio site. Podem ficar tranquilos em relação a isso, porque lá tem todos os detalhes de como ela é. Então, falar de Gnachete, poxa, eu vou necessitar de um ano inteiro falando sem dormir, sem comer, sem ir ao banheiro, para que eu não perca o foco de expressar para você quão grandiosa ela é. E as pessoas, elas me perguntam: olha, Henrique, quantos anos tem a Gnachete? Certo? A Gnachete, ela tem 756 milhões de anos. 756 milhões de anos. Quando ela nasceu, ela já nasceu, na época, há 756 milhões de anos atrás, ela nasceu. Nessa data que ela nasceu, é uma data estelar, que não adianta eu falar aqui porque vocês não vão compreender, porque está totalmente fora desse ciclo de datas que a humanidade reconhece em seu calendário, né? Quando ela já nasceu, e todos ali em Sírios, quando nasce, eles nascem já na 22ª dimensão de expansão de consciência. Eu confesso para vocês que eu não vou saber falar a forma correta, porque eu posso me embolar aqui, mas você vai entender. Ela está na dimensão de expansão de número 843. Ou seja, falta pouco para ela alcançar a 1000ª dimensão. Só para vocês terem uma ideia. A Gnachete, ela administra sobre a gestão dela 82 corpos planetários que ela visita frequentemente. Ela é responsável por tudo que acontece nesses 82 corpos planetários de diferentes sistemas solares. Certo? E as pessoas me perguntam: Henrique, você fala que a Gnachete é sua mãe. Exatamente. Quando eu for, por definitivo, em 2036, por escolha minha, lembrando que
quando chegar 2036, hoje é o ano de 2036, hoje é 1º de janeiro de 2036. Na primeira hora do primeiro ano, eu posso dizer que quero ir embora e eu vou instantaneamente. Como eu posso ficar alguns dias, ou algumas semanas, ou até alguns meses, para resolver alguma coisa. Mas enfim, quando eu for, eu vou ser levado a Genpec, o meu corpo vai ser desfragmentado e devolvido à Mãe Natureza, que é a primeira criadora. A minha consciência, ela vai ser entregue a Gnashete, naquela esfera com líquido amarelo, conforme eu já mencionei, e vou ser levado a Galamiak. Como a concepção da criação não é dada por concepção sexual, como prática sexual de penetração homem-mulher, eles vão manipular através da sua célula, através do seu DNA, entre o marido dela, ela e a linhagem do rei, que é o pai dela, entre os 25. Essa manipulação vai criar um protótipo deste corpo que vai estar em desenvolvimento in vitro, conforme eu já mencionei para vocês. No ato desta concepção, a minha consciência preservada, ela vai ser colocada neste corpo. Ou seja, o meu corpo de segundo plano estará vivo, com as memórias vivas de tudo aquilo que eu vivi na Terra. Eu vou crescer com a tipologia respectiva, física, daquela civilização. É assim que funciona. Quando você vai para aquela civilização da qual te adotou, perante as confederações galácticas e perante o conceito do universo Pai, o primeiro criador, e da natureza Mãe, a primeira criadora. Por isso eu falo que ela é o amor da minha vida, o amor verdadeiro. Para mim, a Gnashete, ela é a minha mãe, a minha irmã, a minha melhor amiga. Ela é tudo para mim, da mesma forma que eu sou para ela. Eu nunca vi e nunca olharei para ela como um desejo sexual. Uma, porque eu não tenho. Outra, porque nunca nem sequer passou na minha mente. Quando eu vejo ela como mulher, mas em nenhum momento existe desejo sexual por ela. E jamais existirá. Mesmo se eu não fosse assexuado, seria impossível despertar esse desejo insano no meu modo de ver as coisas. Então, isso é até um paradigma do que as pessoas me perguntam sem deboche, me perguntam porque realmente querem saber. Quando você olha para a Gnashete, você vê qualidade, você não vê defeito, você vê perfeição, você não vê imperfeição. Durante os outros vídeos, eu vou trazer à tona para vocês outras situações das quais eu passei com a Gnashete. Muitas pessoas, elas falam assim: olha, Henrique, me dá uma coisa tão gostosa dentro de mim quando você fala assim, para mim com aquele sorriso lindo e doce, aquilo me faz transbordar. E é verdade. Hoje, a minha expressão está somente na sua mente. Amanhã, você vai presenciar pessoalmente.
hoje aqui, nesse vídeo, a Guinachete, amor verdadeiro, é porque de fato ela é o meu amor verdadeiro, como eu sou o amor verdadeiro dela. E o mesmo amor que ela tem por mim é o mesmo que ela sente por suas filhas e por todos ali que habitam em Galamiaque e por todos espalhados nesse universo maravilhoso. O amor que ela sente por mim é o mesmo que ela sente por você que me ouve, quando você a trata com respeito, com carinho e não com devoção, mas como um amigo que deseja conversar, que deseja desabafar e sabe que ela, para você como para mim, é um amigo, uma amiga, uma mãe, uma irmã. Pode ter certeza disso. Pessoal, vocês perceberam que se eu for falar de Agnachete, eu vou lembrar de diversas situações, entre elas perguntas de pessoas que me fazem, como também outras situações que vivi com ela e ela me tratando com as posturas que existem no cotidiano do nosso planeta, como risadas, brincadeiras. A única coisa que ela não faz, pelo menos não fez até hoje que conversei com ela, foi fazer piadas. Só isso. O resto, sorrir, me abraçar, beijar meu rosto, beijar minha testa, me apertar. Tem vezes que ela me aperta tanto que quando ela percebe que vai começar a me machucar, ela para. Certo? E quando eu falo de Agnachete, amor verdadeiro, eu também falo de Zamaniel, amor verdadeiro, Arnetuliel, amor verdadeiro, Mereconoabe, amor verdadeiro, Atilil, amor verdadeiro, Acá, amor verdadeiro, e todos os outros que já mencionei e que ainda irei mencionar. Todos são amor verdadeiro. Lembra que uma vez, para resumir, eu falei para vocês que eu não amava ninguém? Realmente, quando você se depara com o verdadeiro amor que somente a Agnachete tem, e os que aqui foram mencionados têm, você consegue entender que realmente você, como ser humano, não tem nenhuma capacidade de ter aqui, nesse plano, esse amor verdadeiro. O amor que chega um pouco em sua expressão é o amor que a verdadeira mãe tem pelo filho. Aquela paixão, aquele carinho, aquele afeto que toda mãe, que seja mãe verdadeira, tem pelo seu filho, esse sentimento em 1.000.000% do que é o verdadeiro amor. Talvez hoje você pode até me criticar, ainda que não critique. Mas quando você for do primeiro plano para o segundo plano, ou ainda no primeiro plano você gozar do mesmo direito de ir em outros mundos em corpo físico como voo, você vai entender quando eles olharem para dentro dos seus olhos e a sua centelha de vida explodir de alegria, aí você vai falar assim, poxa, bem que o Carlos Henrique falou. Que amor é esse? Que loucura é essa? Meus amigos, eu encerro o vídeo por aqui, mas prometo a vocês que tão breve, em transmissões ao vivo, eu estarei dando continuidade no que é a minha jornada com a Agnachete e de todas as coisas das quais passamos quando estamos atravessando o universo, dentro do universo, em paralelos de universo
em mundos que estão além desse universo, dentro das múltiplas dimensões e dentro das diversidade de criação. Agradeço a você por ter me ouvido. Beijo enorme no teu coração, seja você homem, mulher, seja a sua opção sexual, homossexual ou heterossexual. Gratidão por tudo, principalmente por você existir. E como eu disse, com todo o sentimento puro da minha centelha de vida e com toda a intimidade me dada através dos elementos da primeira criadora e toda a energia que a mim foi dada da vida vegetal e da vida animal, considere a todos que têm ouvido esse vídeo abençoados por essa palavra, por esse sentimento verdadeiro, e que a centelha de vida de cada um desperte no tempo previsto. Que não haja ansiedade, que não haja tortura interior, mas que haja paz, felicidade e alegria, e reconhecimento em saber que você é além do que você possa imaginar. Obrigado e até o próximo encontro. Tchau.